Olá, boa noite. Eu sou a Vanessa. Vim apresentar a socialização da disciplina de estágio curricular obrigatório 3. A área de concentração escolhida foi a metodologias de ensino e o tema foi dificuldades de ensino e aprendizagem. Lembrando que é o estágio curricular obrigatório 3, onde foi a observação da gestão. Então, a justificativa. Grande é a importância do gestor escolar para o bom funcionamento do espaço escolar. O seu desempenho influencia tanto de forma negativa quanto positiva no tocante ao desenvolvimento dos trabalhos administrativos e pedagógicos na escola que direciona. Não é tão fácil exercer tal função, pois requer desempenho e comprometimento diante as dificuldades enfrentadas no ato de administrar. Afinal, tantas são as dificuldades que o gestor pode ficar a desejar em algum momento. Assim, nos deparamos com a questão da gestão democrática que Cury, 2002, conclui a palavra gestão como aquela que implica diálogo como forma de superior de encontro das pessoas e solução dos conflitos. O que nos leva a um novo olhar para o ato de administrar, uma vez que a participação coletiva, o diálogo e a comunicação são meios para a implantação de uma gestão democrática. Tendo em vista que as dificuldades que se apresentam hoje em dia são muitas, pretende-se observar na prática como a equipe gestora lida com os desafios, tanto para os alunos quanto para os professores. Vou falar um pouquinho sobre essa justificativa, que a escola passa assim por várias dificuldades e estando lá observando a equipe gestora trabalhar, a gente tem mais noção, de tudo que acontece dentro da escola e que para cada aluno com dificuldade precisa ter um professor mediador e que para esse professor mediador consiga trabalhar e atingir aquele aluno, ele precisa de um respaldo de uma boa administração com o gestor que pense no trabalho coletivo, Então, eu vou falar um pouco dos objetivos. Para a realização do estágio, foram definidos os objetivos do ensino abaixo. Com eles, pretende-se desenvolver diferentes competências, habilidades que um profissional da gestão educacional necessita no seu cotidiano. Promover reflexões e participação nas ações pedagógicas desenvolvidas na escola pela equipe de gestão. Conhecer e compreender o PPP da escola. Observar a forma como a equipe de gestão administra a rotina, bem como a demanda da instituição. Elaborar questões para o diretor, coordenador e supervisor. Fundamentação teórica. Então, agora eu vou falar sobre a metodologia. O estágio será realizado na escola EEB Professor Olavo Seco Rigon, localizado na rua Lauro Miller 21, centro da cidade de Concórdia, Santa Catarina. A escola conta atualmente com um quadro de 82 professores em sala de aula, 4 professores fixos nos laboratórios, 3 professores readaptados e 3 professores especialistas que compõem a equipe de gestão. O colégio oferece 3 turnos nos horários matutino, das 7 às 11h30, e o curso técnico até meio-dia 15, vespertino da 1h15 às 17h15 e o turno das 6h30 às 10h. A média de alunos por turma fica entre 20 a 25 alunos, que em sua grande maioria residem na área urbana e vêm as famílias que trabalham no comércio e indústrias da cidade. As informações acima citadas foram retiradas da leitura e análise do PPP de 2022 da instituição, tendo em vista que o PPP de 2023 estava em construção no momento. O estágio seguirá pela leitura e análise do PPP e regimento da instituição, bem como a observação dos respectivos orientadores, supervisores e diretores do colégio. A observação. O estágio teve início no dia 17 de abril, na Escola Olavo Seco Rigon, situada na rua Lauro Miller, centro de Concórdia. E foi a observação da gestão e as leituras do PPP. Então, eu iniciei os meus estágios lendo
o regimento interno, lendo os PPPs, anotando as informações, né? Porque o PPP é bem grande, então eu levei várias noites, eu fazia os estágios da noite, para ler o PPP e anotar, fazer todas as anotações necessárias para os trabalhos, o paper, né? E após eu conseguir fazer todas essas anotações, eu passei então a observar o trabalho da equipe de gestão mesmo, acompanhar os atendimentos aos alunos, as coordenadoras, as professoras também, coordenadoras pedagógicas. Então, foi um estágio assim de observação mesmo, bem observado, participei bastante e por ser o período da noite, era sempre bem caótico e bem movimentado. Aí eu coloquei num roteiro de entrevista 4 perguntas que foram feitas para o gestor, no caso a gestora da escola, que é: quais as atribuições para trabalhar na gestão escolar atualmente? Pergunta 2, você se identifica com o que faz? Pergunta 3, quais os desafios você encontra para desafiar a sua função? E a pergunta 4, qual conselho você daria para um futuro gestor? A vivência do estágio. O estágio de observação e gestão se torna extremamente necessário, uma vez que o estudante de pedagogia não tem vivências e experiências com o trabalho desenvolvido por uma equipe de gestão eficiente. O que se vê e se fala é sobre a sala de aula, mas pouco se fala da importância da equipe gestora para todo o caminhar da instituição. Um trabalho extremamente exaustivo e complexo e que não pode parar em nenhum momento. Todos na escola, por meio do trabalho pedagógico, são responsáveis pelo andamento do processo de ensino e aprendizagem. A administração escolar se desenvolve no atendimento ao conjunto de características que a escola apresenta. Então, realmente foi uma grande surpresa para mim esse estágio, porque a gente fala muito sobre as práticas na sala de aula, os estágios, né, a gente tem um contato a primeira vez entre a teoria e a prática e a gente percebe que não é tão fácil assim entrar na sala de aula, precisa de muito jogo de cintura, muito estudo e muita paciência para conseguir seguir aquele planejamento, conseguir que as aulas caminhem. Já o estágio de observação ali na gestão é muito diferente porque a gente não tem noção. A gente, quanto professor, muitas vezes, a gente reclama, né, da equipe de gestão que está demorando ou que não faz tal, mas ali observando tudo que acontece, a movimentação e tantas coisas que eles têm que resolver e que é importante para o andamento da escola, a gente consegue ter essa visão, né, e compreender melhor isso. Então, eu entendi como um estágio extremamente necessário e muito bem aproveitado para aprendizagem. Aí tem aqui as referências e eu finalizo a apresentação desse trabalho. Agradeço pela paciência e tenha uma boa noite.